Ontem à noite eu preguei aqui no Frutificar. E durante a semana, pelo menos umas 2 semanas, eu estava trabalhando nas mensagens que eu ia pregar, tanto ontem quanto a mensagem de hoje, essa que eu estou pregando aqui agora. E eu estava com 2 mensagens praticamente prontas. E uma das mensagens eu usei, que foi a mensagem que eu preguei ontem, eu usei a vida de Paulo como exemplo. Mas eu comecei a escrever, e aí eu escrevi muito sobre aquilo que eu estava aprendendo, e o Senhor estava falando comigo sobre a conversão de Paulo. Nasceu uma 3ª mensagem. Foi tanto conteúdo que deu 3 mensagens. Aí eu tinha 2 dias para pregar, 3 mensagens para escolher. Aí mudou. A mensagem que eu ia pregar, não, deixei ela lá, vou pregá-la, em nome de Jesus, né? Em breve, seja aqui, aonde Deus permitir. Mas aquela ilustração da mensagem de ontem, ela virou o sermão que eu vou pregar hoje, que é sobre a conversão de Paulo. E analisando os fatos, eu escolhi o título A Incrível Conversão de Paulo. Porque se tem uma coisa incrível na vida de um ser humano, é ele ser tocado por Jesus, é ele conseguir compreender. Isso é sobrenatural. Algumas pessoas, elas contam a conversão e elas têm data, elas têm dia, elas têm hora, se bobear até dar o segundo, né? Tem algumas pessoas que têm uma exatidão, tem um fato, aconteceu isso, tem algo ali que é pontual. Algumas pessoas não conseguem chegar nesse dia, nessa hora, nesse fato pontual. Mas independente da experiência que você tenha com Cristo, a conversão é um fato sobrenatural. A conversão não é algo simplesmente da nossa natureza. A conversão vem do divino. Vem de um Deus que se mostra, que se interessa, que nos convence. De um Deus que fala, que trabalha. De um Espírito Santo que dá ao ser humano a oportunidade de se relacionar com Deus. Eu não estou diante de uma comunidade de filhos prediletos aqui. Eu estou diante de uma comunidade de pessoas que tiveram a oportunidade de compreender, ouvir a voz e dar um passo à frente e se entregar. Porque o plano de Deus é que todos se salvem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Isso é texto-chave para nós compreendermos salvação na palavra de Deus. Lá em Atos 9, a sua história, aquele que tem a situação bem pontual, aquele que conta sobre um período, sobre uma luta, sobre uma perda. Algumas pessoas se convertem quando perdem um ente querido. O livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2, ele fala que é melhor estar na casa de luto do que na casa onde há festa. Porque ele fala, porque lá na casa de luto, você percebe o quanto a vida é passageira. Na casa de festa a gente se engana, a gente acha que a vida é boa, é longa, hoje é dia de festa, não quero nem pensar na segunda-feira trabalhar, eu quero é curtir a festa. Então a festa ela bagunça um pouco, mas quando você chega no funeral, você está diante da realidade. Tem a Nova Tradução da Linguagem de hoje, eu não vou lembrar o versículo, mas de repente até parte B do 2, não sei, vai procurando aí, vai me ajudando. A Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela diz assim, fala tudo isso e fala assim: os vivos nunca deviam se esquecer disso, de que um dia vão morrer, para estar preparado. Nunca deveriam se esquecer disso. Atos 9, versículo 1 até o 19, diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente
o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamado Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que este está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Querido, a vida de Paulo estava tocando, os planos de Paulo estavam todos muito acertados. Paulo havia se encontrado com sumos sacerdotes, e ele havia se encontrado porque ele precisava de uma autorização. Paulo ia para essa cidade chamada Damasco, e a caminho de Damasco ele falou: pode ser que eu encontre cristãos, então eu quero uma autorização do sumo sacerdote, porque se eu encontrar um cristão pelo caminho, posso prendê-lo e até matá-lo, o que Paulo já estava acostumado a fazer. Por isso que Ananias está falando: olha, Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem chamado Saulo, que o Senhor está pedindo para mim lá falar com ele, que é perigoso, que é matador de cristãos, que não tem dó nem piedade. A vida dele estava tudo certinho. Paulo com certeza não tinha amigos cristãos que o convidasse para um churrasco na casa dele. Com certeza os cristãos alguns que chegassem perto dele, não ia compartilhar fé com ele, porque isso era quase um suicídio. Então as chances de Paulo ser alcançado, elas eram realmente bem pequenas. O coração de Paulo era obstinado, ele tinha um ódio, ele tinha inimigos, e os inimigos deles eram os cristãos. No coração de Paulo, uma família de cristãos que encontrasse, a única coisa que ele poderia fazer é prendê-los, e, tendo oportunidade, julgá-los e matá-los. E ele está indo, os dias, a caminhada, a jornada dele está tocando. Às vezes eu olho para essa experiência e eu fico pensando: Senhor, será que havia alguma pontinha de bondade no coração de Paulo para o Senhor se interessar por ele? Será que tinha um lado de Paulo? Será que de vez em quando ele se arrependia e o Senhor viu esse sentimento, o Senhor se interessou e vai lá? Olha, é difícil de explicar. Salvação, conversão, ela está numa esfera espiritual que vai um pouquinho além do nosso entendimento. A Bíblia diz que as coisas reveladas nós conhecemos, mas as ocultas pertencem ao Senhor.
E às vezes o nosso atrevimento de fazer algumas perguntas para o Senhor a respeito de algumas coisas que são tão profundas, a gente é fortalecido, encorajado em Jeremias 33, que diz: olha, pergunte ao Senhor as coisas que você não entende, que Ele vai explicar. E a gente pergunta, e muitas vezes Deus explica, outras vezes nós não conseguimos compreender, mas não tem problema nenhum, porque para o lugar onde nós vamos não vai haver dúvidas. Olha, quando eu chegar no céu, eu sempre ouço de algumas pessoas: quando chegar no céu eu tenho umas perguntas para fazer, né? Quero fazer para os apóstolos, quero fazer para o próprio Deus. E a gente sempre brinca com isso e fala isso. E eu falo: quando eu chegar no céu eu não quero fazer pergunta nenhuma, eu quero é curtir. Não tem mais nada para entender, já passou esse tempo. Nós estamos agora na presença de Deus. O nome Saulo, que é o mesmo de Saul. Saulo é o nome grego, né? Saulo significa grande. Pensa num significado: alguém que tenha uma autoridade, alguém que tem um poder, alguém que tem um status, um destaque. Ele significa isso. A palavra Saulo significa isso. É como se fosse um líder grande. Mas a palavra Paulo significa pequeno. A primeira coisa que Deus faz com Saulo é mudar o nome dele. Tira o grande, tira aquele nome de destaque, tira aquele nome que é forte. Quando você escolhe nome para os seus filhos, algumas pessoas querem saber o significado, porque quer um nome forte. Mas Deus queria um nome pequeno. Paulo, você vai ser um discípulo. E Paulo vai começar a viver e pregar e falar isso de tantas formas. Coisa que chama atenção na conversão de Saulo é que Saulo não vai a uma igreja. Talvez o testemunho de alguns aqui, você fosse contar para a gente, você ia falar: olha, eu fui convidado por alguém, fui a uma igreja. Quando eu cheguei à igreja, a palavra de Deus foi pregada, e aí eu fui, entendi, compreendi aquilo e queria isso para a minha vida. Eu levantei a minha mão, eu fui lá na frente e os irmãos oraram comigo, e depois eles me encaminharam, me discipularam. Mas Paulo não vai a nenhuma igreja. Ele não vai à igreja, ele não foi a um culto. Paulo, ele não vai até Jesus, ele não participa de um ato de Páscoa, nem de um musical de Natal. Tudo que esse cara queria era a distância de uma igreja, de uma sinagoga, de qualquer lugar onde o nome de Deus, principalmente Jesus, né, fosse de alguma forma pregado. Imagina uma pessoa legalista encontrando Paulo, o cara que conhecia Paulo, e esse cara conhecia o apóstolo Paulo, e ele chega agora, e o apóstolo Paulo fala assim: escuta, eu sou um cristão. Você é um cristão? Imagina que essa pessoa é um evangelho legalista. Você é um cristão? Sou. Como assim você é um cristão? Você se converteu aonde? Qual igreja você está indo? Não tem igreja. Você se converteu em qual igreja? Foi na Assembleia de Deus? Foi na Presbiteriana, na Congregacional, na Menonita? Foi numa comunidade? Foi na televisão? Alguma igreja que está na televisão? Não tem igreja. Como assim não tem igreja? O que nós vamos ver é que Jesus vai até o apóstolo Paulo, se apresenta para ele. Eu digo até pessoalmente, isso aí numa dimensão espiritual. Mas o que vai acontecer com o apóstolo Paulo é que a igreja é que vai até ele. E aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção. A igreja que alcança vidas, que colhe frutos, que vai lá buscar. Onde quer que eles estejam, independente do que eles estejam fazendo ou experimentando. Nós não somos a igreja que queremos atrair as pessoas pela mídia. Nós somos a igreja que queremos atrair as pessoas através dos discípulos que o Senhor tem levantado. Nós não somos a igreja que nós vamos fazer festa de tudo quanto é jeito para atrair as pessoas. Nós vamos celebrar muito, e vamos fazer isso, e vamos fazer muita festa. E quando for Páscoa, nós vamos fazer um ato.
porque nós queremos honrar o Senhor Jesus. E no Natal, nós vamos celebrar. Vai ter musical no Natal, vai ter cantata, vai ter teatro, vai ter festa. Em setembro, aniversário da nossa igreja, nós vamos celebrar os nossos 58 anos. Mas nós somos uma igreja que vai à cidade buscar os sedentos, os famintos. Acontece com Paulo isso. Acontece que Deus vai falar com um discípulo seu, alguém que tem intimidade, que a Bíblia chama de amigo de Deus, um homem chamado Ananias. Ele fala: Ananias, levanta, porque eu tenho uma missão. Ananias, levanta, porque você vai até alguém que para mim é especial, é escolhido. Ananias vai em direção a Paulo. Quando Paulo se converte, o sobrenatural é que ele está indo no caminho, obstinado na sua história, na sua vida, nos seus propósitos, e de repente aparece uma luz, um clarão, tem um fato sobrenatural. E querido, eu queria dizer uma coisa para você: a tua conversão tem um fato sobrenatural. Talvez você viesse contar a sua conversão e fala: pastor, eu nasci na igreja, sou filho de evangélico. Eu posso dizer isso. Meus pais já eram evangélicos, batistas, quando eu nasci. Meus avós, por parte de pai e por parte de mãe, já eram batistas quando eu nasci. Meu bisavô era batista. Daí para trás eu já me perdi, já não sei mais onde vai a história. Eu sei que o nome do meu bisavô é Salvador, deve ter sido ele. Que ele deve ter alguma coisa nessa história. O nome desse, quem sabe trouxe salvação para os Tunala. Mas querido, presta atenção. Um pai e uma mãe não têm condição de fazer um filho experimentar a conversão genuína em Cristo Jesus. Isso é obra do Espírito. Mesmo nascendo num lar evangélico, quem sabe um lar onde o evangelho é vivido com muita seriedade, o Espírito Santo, de forma sobrenatural, ele vai até você. Então, nesse quesito, nós todos somos iguais a Paulo. Vivemos e experimentamos alguma coisa que transcende qualquer possibilidade humana. E quando eu vou como um discípulo do Senhor Jesus e me encontrar com qualquer pessoa, isso acontece de forma direcionada, Deus colocando pessoas no nosso coração. Pastor Roberto hoje de manhã fez uma dinâmica e ele falou: pense em alguém. Você pensou em alguém. Quem sabe você pensou em alguém que não tinha pensado antes. Quem sabe é alguém que você já tem pensado algumas vezes. Quem sabe o Espírito Santo falou com você hoje de manhã, durante a mensagem do pastor Roberto, sobre uma pessoa, colocou no seu coração. Agora você precisa ir. E precisa se apresentar como discípulo e levar o evangelho genuíno ao coração dessa pessoa. Paulo teve uma experiência sobrenatural, como eu e como você, que é convertido, que colocou a sua vida à disposição de Cristo e aceitou a proposta que Deus tem para você. Paulo cai e ele perde a visão. E Ananias, a quem Deus levanta, manda, e Ananias chega e Ananias vai orar. E Paulo, que está cego, aquela luz, aquele clarão, tem médicos aqui, doutor Juceni, de repente aquele clarão cegou ele. Foi muito forte. Muitas situações de acidentes, cegueiras, acontecem numa explosão. A retina, não vou falar aqui porque eu não quero, não é da minha praia. Mas de repente ali, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. A Bíblia fala que escamas caíram. Aquele negócio foi forte. Aquele negócio foi tremendo. Era para parar mesmo Paulo. Ele fica cego. Ananias vai, ora, as escamas caem, ele volta a enxergar. Aí a Bíblia diz que ele vai ser conduzido e vai passar um tempo com os irmãos na igreja. Aí ele vai aprender, aí ele vai entender, aí ele vai ser discipulado, aí ele vai compreender. Ele passa um tempo ali. Depois ele se levanta e vai pregar nas sinagogas. Alguém aqui tem dúvida de qual era a mensagem que Paulo foi pregar nas sinagogas? Ele foi pregar sobre eclesiologia. Não foi. Ele foi pregar sobre teologia sistemática? Não. Sabe qual era a mensagem que ele foi pregar?
ele começou a pregação dele. Queridos, meu nome é Paulo, eu era um oficial, um militar romano, e eu estava numa missão, numa viagem de trabalho, indo a Damasco, com documentos que a liderança me colocou na mão, e ele começava a contar a história dele. E ele falava do encontro com Cristo, e ele falava daquela luz. Sabe por que ele pregava isso? Porque essa mensagem que eu estou pregando aqui vem da boca dele. Quem está registrando é Lucas, mas é Paulo que conta a sua história. Uma história de transformação. A igreja vai até Paulo. A igreja que é revestida de autoridade. Quem é que ora e as escamas caem? Se não tiver revestido de autoridade. A autoridade é do céu. A autoridade de Marco diz que toda a autoridade foi nos dada. Por isso vão e façam discípulos em todas as nações. A igreja é revestida de autoridade. Paulo tem uma conversão genuína. Agora ele foi selado. Você pode também dizer batizado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Conversão é batismo, conversão é selo. É a hora que o Espírito Santo carimba você e fala: você agora é cidadão do céu. Você agora tem uma nova cidadania. A sua cidadania agora é divina. Querido, para Paulo agora Jesus é o Senhor. Agora Paulo ele entrega a sua vida incondicionalmente nas mãos do Senhor. Agora a submissão de Paulo é total a Jesus. Ele vai ter que abandonar a carreira militar, tão sonhada e almejada por tantos. A vida dele muda. Se Paulo tinha alguma coisa, ele deixa e ele embrenha. E ele vai começar as viagens, ele vai ser um grande plantador de igreja do cristianismo. O apóstolo Paulo é, sem sombra de dúvida, dos fatos que aconteceram na igreja primitiva, dos mais importantes, a conversão de Paulo. Porque ele vai se tornar um líder que vai fazer com que o cristianismo tenha uma expansão extraordinária através do Espírito Santo de Deus, usando a vida dele. Há alguns evangélicos hoje, algumas pessoas que se dizem cristãs, elas não entendem exatamente o que aconteceu com Paulo. Elas querem ter uma fé cristã, mas elas querem desfrutar de muitas coisas. No último carnaval, uma pessoa que eu vi fotos de uma pessoa que eu conheço, de uma igreja que eu conheço, e essa pessoa estava desfilando numa escola de samba. E eu falei assim: por que ela está desfilando numa escola de samba? Por que ela acha que é possível colocar uma roupa indecente, subir em cima de um carro alegórico, ou ficar atrás de um carro alegórico? Porque talvez essa pessoa não provou uma conversão genuína, onde as coisas velhas já passaram. A vida agora tem um jeito, tem valores, tem princípios, tem sonhos, tem desejos que são novos. Aquilo entristece tanto a gente, né? Quando a gente vê alguém que fala: eu sou cristão, e você olha para a vida dessa pessoa, cadê o cristianismo? Querido, quem olhava para a vida de Paulo não tinha nenhuma dúvida que esse homem foi transformado. Quem acompanhou e testemunhou a conversão de Paulo ali ao lado dele, não tinha dúvida de que a mudança na vida dele é radical. Os valores, a profissão. Paulo vai construir tendas para conseguir recursos. O Senhor Jesus não manda dinheiro do céu para ele. Não cai maná todas as manhãs na casa de Paulo. Ele vai trabalhar construindo tendas, mas ele era um cara importante, ele era um oficial. Jesus mudou a história dele. Agora ele é um pregador. Agora ele vai avante. Agora ele vai ser perseguido. Agora a igreja vai ter que pegar Paulo, escondê-lo em algumas situações, para ele não morrer. Agora vem um profeta chamado Ágabo. A única profecia do Novo Testamento que é pessoal é uma profecia que Paulo recebe. Todas as profecias do Novo Testamento estão direcionadas à igreja do Senhor Jesus. Mas a única que é pessoal está direcionada para Paulo. Se você gosta de profecia, preste atenção no que eu estou falando. A profecia que Paulo recebe de Ágabo, um profeta. Ágabo fala: olha Paulo, é melhor você não ir a Jerusalém.
Por quê? Porque se você for a Jerusalém, você vai ser morto. Paulo tinha planejado ir. Ele queria estar com os apóstolos, provavelmente, tinha coisas para conversar, tinha reuniões importantes ali. O cristianismo está nascendo, eles estão planejando muita coisa, eles estão sonhando, muita coisa está acontecendo. E Paulo vai falar para o profeta: olha, profeta, será que eu vou morrer? Será que vão me matar? Eu quero te dizer uma coisa: eu não só estou preparado para levar uma surra, que essa foi a profecia, mas estou preparado para morrer por Jesus. O cara que matava, agora está pronto para... e morreu. A morte de Paulo foi cruel. Paulo foi assassinado. Como 10, 11 dos discípulos de Jesus morreram dessa forma. Então nós vemos uma conversão que Paulo vai experimentar um tempo onde, junto com a igreja do Senhor Jesus, onde o poder de Deus vai ser manifesto. Para quem viveu aqueles dias, que graças a Deus não é diferente dos nossos dias, talvez a proporção que nós estejamos experimentando não seja a mesma, mas nós podemos experimentar a mesma, quem sabe uma maior. Diz assim, Atos 2,47, que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. A igreja continua crescendo. Que igreja? A igreja do Senhor. Igreja de quê? De discípulos que obedecem à palavra de Deus. A igreja que é branca, que é alva como a neve. Quando Jesus vê a igreja dele. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de igreja evangélica. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, a igreja invisível. A igreja que é a soma de todos os discípulos de Jesus espalhados por toda a face da terra e em todas as gerações que existiram. Essa igreja, ela é branquinha. Quando João vê, ele tem a visão no Apocalipse, a pergunta que ele faz é: quem são estes de branco vestidos? Você está achando o quê? Que é um grupo que vai se batizar? Ou que é um coral que está usando beca? Será que o branco é roupa? Não. Quem são esses que têm essa veste sobre a sua vida, que foi lavado pelo sangue de Jesus? Estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue carmesim. É a igreja. A igreja do Senhor Jesus é pura. Em que sentido? Lutamos contra o pecado todos os dias, mas o Senhor Jesus, através do sangue derramado, nos purificou. Por isso vamos ao céu. Não é pelos acertos simplesmente, é pela salvação em Cristo. O céu é um lugar de salvos, de pessoas que reconheceram, se arrependeram e aceitaram a proposta de Jesus. Essa igreja vai subir, e o próprio Jesus vem buscar ela. É essa igreja que Paulo está ensinando, pregando. Existe muita diferença entre ser igreja e ir à igreja. Ser igreja é isso, é ter experimentado essa transformação, essa metanoia, essa mudança radical de comportamento, de pensamento, que o Espírito Santo produz no coração da gente. Isso pode ser que seja bem automático, mas pode ser que leve algum tempo. Mas quando nós entramos nessa caminhada de transformação, nós avançamos e vamos sim experimentar. Agora, ir à igreja, qualquer pessoa pode ir à igreja. Frequentar cultos, qualquer pessoa pode frequentar cultos, com qualquer propósito. De repente eu vou fazer uma campanha, eu não vou à igreja, mas eu preciso de ganhar mais dinheiro, eu preciso de um emprego. Sabe, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou à igreja todos os domingos e Deus vai me abençoar. Pode. E olha como Deus abençoa pessoas que vão à igreja, né? Mas eu acho que tem alguma coisa aí no coração que não está certo, que é o propósito. Queridos, nós vamos à igreja porque nós participamos da igreja. Nós vamos à igreja porque Cristo nos tornou igreja. Ivanilda está ali. Ivanilda um dia me ligou e pediu para mim visitar um jovem, Felipe. Ivanilda.
Filipe era um jovem com câncer e ele tinha, em função do câncer na perna, amputado uma das pernas. E Filipe havia voltado da cirurgia e estava muito desconsolado. Imagina um adolescente, 19 anos, ele amputou uma perna em função de um câncer. Ao consolar, fui lá orar, conversar com o Filipe, com a família, orar, encorajar aquele jovem, para que ele continuasse firme, vivendo e agradecendo a Deus pelo privilégio de continuar vivendo. E ali, a conversa foi boa, a família mandou mensagem, agradeceu, o pastor depois da conversa. A atitude do coração do Filipe foi essa, porque eu fui lá e eu tinha palavras de vida eterna para compartilhar com um jovem que teve a sua perna amputada. Mas eu quero falar da perna do Filipe. A perna do Filipe apodreceu, deixou de existir, não está andando por aí. O Filipe está tocando a vida, ele está estudando, ele está trabalhando, mas aquela perna que saiu do Filipe, que foi amputada, ela apodreceu. Eu não sei o que o hospital se incinerou, foi alguma coisa desse gênero com aquela perna. Nós somos igrejas do Senhor Jesus. E a palavra diz que nós somos corpo. Você não é ninguém fora da igreja do Senhor Jesus, se você é um discípulo de Jesus. O que Jesus programou é para que você vivesse muito bem, conectado à sua igreja. Nós funcionamos. Paulo nos ensinou isso em Romanos. Ele fala isso em Coríntios. Ele explica isso com detalhes. Nós somos a igreja. E juntos, nós levamos pessoas a experimentar Cristo. Alguns aqui são tímidos. Carol, no testemunho dela aqui, ela falou, olha, eu não sei, talvez o que ela quis dizer, eu não tenho essa eloquência para falar, para pregar. Mas a Carol, quando ela está no corpo, isso aconteceu lá na viagem, a Carol funciona muito bem, por causa do coração dela, por causa da paixão daquela jovenzinha. No corpo, ela edifica vidas, ela aprende, ela aceita desafios e até mesmo, e como falou a Carol, na viagem. Por quê? Porque ela não está desconectada, ela não está sozinha, ela faz parte de um todo. E esse todo é a igreja do Senhor Jesus. Paulo nos ensina isso. Paulo vem fazer parte, ele vem utilizar dons que ele recebeu do Espírito Santo. E como recebeu? Para que a igreja do Senhor Jesus fosse edificada. Paulo provou a perseguição. E a perseguição de Paulo não se compara à minha e nem à tua, os nossos queridos aqui da Igreja do Brasil. Mas em Romanos 8:35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada dos romanos, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados, os cristãos, como ovelhas destinadas ao matadouro. O Império Romano vem como uma máquina para cima dos cristãos. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, autoridades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem lutas que podiam afetar o coração de um homem transformado como Paulo e de discípulos do Senhor Jesus, como aquela igreja que se apresentava, que quando se apresentava, ela declarava que era do Senhor, e ao declarar que era do Senhor, eram assassinados cruelmente, da forma que gerasse sofrimento. Não era morte rápida, não era vira, fica de costas no paredão e eu vou te dar um tiro na cabeça, porque isso é muito rápido para os romanos, não dá para matar desse jeito.
Então era muita crueldade. Nada, nenhum tipo de crueldade que venha sobre a nossa vida vai nos afastar do amor de Deus, de Cristo Jesus. Isso é o que a gente experimenta. Queridos, existem falsos discípulos. É gente que não ama a obediência. E quando Deus fala, levanta e vai, não está pronto para ir. Falsos discípulos que desejam os feitos de Cristo, mas não desejam Cristo. Coloquei uma frase que diz assim: o falso discípulo quer tudo o que Jesus pode obter, tudo que ele pode obter de Cristo, mas o verdadeiro discípulo dá tudo que tem, coloca tudo que tem nas mãos de Cristo. Nós temos uma missão, nós temos uma tarefa, nós temos um propósito que o Senhor nos deixou, de fazer discípulo, de testemunhar, de viver o cristianismo intensamente, de segunda a segunda, de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 186 horas por semana, 30 dias no mês, o ano e a vida toda. Essa é a proposta de Jesus. Nós não estamos aqui num resort de férias, curtindo aquilo que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui para servi-lo de todo o coração e juntar tesouros aonde? No céu. Você está vivendo assim? É isso que é a sua história? Cristo na sua vida é alguém que veio para mudar radicalmente o seu jeito de pensar e de enxergar? Querido, se não é isso, talvez você não seja um discípulo de Jesus. Quem sabe você fala assim, pastor, eu já experimentei isso, eu já vivi intensamente, mas aconteceram algumas dificuldades, e eu fui esfriando, e eu dei um passo para trás, e 2 passos para trás. Hoje eu conversava com um irmão da nossa igreja. Ele teve uma dificuldade muito grande numa situação profissional, e ele ficou tão triste, mas tão abatido, porque era alguém que ele estava investindo tanto, falando de Jesus. E hoje durante o culto eu estava escrevendo para ele, e eu disse para ele assim, querido, deixa eu te dizer uma coisa, as coisas que você está experimentando não vão apagar do teu coração a chama que eu sei que você tem, a paixão por Cristo que eu sei que você tem. Você vai levantar, e você vai aprender com essa situação, e Cristo em você vai ficar ainda mais forte, apesar da decepção que você teve essa semana com alguém que você estava investindo tanto. Às vezes nós vivemos isso, mas às vezes nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e Ele nos abençoa, e nós prosperamos, e nós conseguimos produzir frutos que são eternos, não vão perecer. Sabe aonde vão estar todos aqueles que você levar para a presença de Deus, ser usado pelo Espírito? Vão estar no céu contigo eternamente. Fica de pé, querido, vamos orar. Vamos orar. Eu queria que você colocasse uma coisa no seu coração. Eu queria que você fizesse um pedido para o Senhor. E o pedido que eu quero que você faça é simples. Você fala, Senhor, eu quero um evangelho genuíno na minha vida, no meu testemunho, nas minhas atitudes. Eu quero experimentar a tua presença, ouvir a sua voz. E eu quero que o Senhor fale comigo, levanta e vá até determinada pessoa, determinada família, determinada cidade. Quem sabe o Senhor vai chamar você e falar assim, querido, você vai para a Amazônia, você vai para um projeto de 2 anos. Um dos radicais que eu conversei, ele está terminando os 2 anos de projeto. E eu falei para ele assim, e agora? Aí ele falou, já escrevi um e-mail para a junta, estou pedindo para que eles me permitam ficar mais 2 anos. 4 anos. No meio do nada, na Amazônia, com os ribeirinhos. Coisa fantástica é você saber que existem propósitos lindos de Deus. Lá no seu trabalho, lá na empresa, onde Deus colocou você, Deus tem propósito, e Ele quer falar, e Ele quer apontar pessoas. Se você não é um discípulo que está em intimidade com o Pai, você vai se confundir, e você vai investir em pessoas que o Espírito não te pediu para investir. Por isso você precisa orar, e ter intimidade, e o Senhor vai fazer
com que você encontre os discípulos dele, aqueles que ele já colocou a mão, e você vai pegar essas pessoas e fazer delas semelhante a Cristo, através da sua vida, da sua experiência, da sua atitude, do seu jeito, do seu testemunho. É assim que a gente vive.